Uma coisa que, tendo filhos e convivendo no mundo simplesmente, indo para cinemas, indo para teatros, indo para parques e indo para playgrounds, que fica muito claro é como hoje nós pais temos uma dificuldade imensa de criar nossos filhos, de dar limites a eles, de educá-los, de passar tempo com eles, de compartilhar a vida com eles e, talvez o mais importante, de direcioná-los de tal forma que eles venham a atingir os alvos que não somente nós temos para eles, mas que Deus tem para eles como Criador deles. Então, o que eu queria fazer hoje, como fechamento da série de palestra Limites, que vocês viram na primeira semana de Limites, nós falamos a respeito de limites, não como algo cerceador e que Deus quer cortar nosso barato e simplesmente tirar as coisas gostosas da vida, porque parece que tudo que é gostoso e... Como é mesmo o adágio popular? Tudo que é bom é proibido, mas tudo que é bom é ilegal, imoral ou engorda. Já disse o nosso irmão Roberto Carlos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu gosto de abrir parênteses, eu gosto de correr atrás de coelhos de vez em quando. Mas Roberto Carlos, ele é católico, apostólico romano. Mas ele já várias vezes tem demonstrado, até responsavelmente, uma dedicação grande ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria que pelo menos vocês que são da comunidade viva não descartassem pessoas que não rezam como você reza, não oram como você ora e não normalmente vão para as comunidades que você vai como pessoas que estão excluídas da graça de Deus. Parêntese dentro do parêntese. Eu gostaria que isso não saísse da sua boca, jamais. Não existe nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Porque não existe nada, é impossível afastar alguém da graça de Deus. A única forma de se afastar da graça de Deus é decididamente dizer: Deus, eu não quero. Você não tem como julgar isso. Logo, por favor, que não saia da sua boca jamais: tal pessoa está afastada da graça de Deus, ela não tem acesso a Deus. Isso é mentira. Então, o nosso irmão, Roberto Carlos, tudo que é bom parece ser imoral, ilegal e engorda. E isso é verdade, né? A melhor bebida do mundo, Coca-Cola. Mas limites existem, não para nos tirar o barato ou as coisas gostosas da vida, mas para nos dar direção e proteção. E foi isso que nós conversamos no primeiro domingo dessa série. Justamente como Deus implementou limites a nós para que a vida tivesse literalmente cores, tivesse cheiros bons e nós pudéssemos literalmente, aqui eu escolho a palavra, gozar de todas essas coisas maravilhosas que Deus nos dá. Mas com limites. Quer ver como você gosta de limites? Quantos de vocês gostam muito de doces? Seja orgulhoso, não importa se você é gordinho ou magrinho. Levanta a mão bem alto, você gosta de doce. Ótimo, pode baixar. Eu tenho um contrato especial com Tortas e Tortas aqui na Praça de Alimentação. Não, isso é mentira. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, ele vai buscar a torta para a gente. Imagina uma daquelas tortas que você compra para aniversário com 30 pessoas no aniversário. Tá? Torta de chocolate com morango, doce de leite. Chocolate ao leite. Depois de quantas fatias para de ser gostoso? Depois de quantas? Depois de 4 fatias. Depois de quantas fatias? Não gosta de doce. Depois de quantas? Não é chegado a doce? Gosta? Só quando acaba, você comeria toda a torta. Não, só aqui é você e Deus. Deus não come, é você e a torta. Quando acaba. Você conhece as consequências de quando você se excede com uma torta de chocolate, morango e doce de leite? O que é que acontece? A glicose vai lá em cima, tá bom, mas existem outras consequências, talvez piores que a glicose indo lá em cima. É trono, é síndrome de planta. Depois pergunta para alguém qual é a síndrome de planta. Você vai para o vaso, com certeza absoluta. Porque você infringiu limites. A mesma coisa acontece quando você malha demais.
O que acontece quando você malha demais? Você não só fica hipertrofiado, mas naquele dia os seus músculos gritam para você. A minha filha tem já mais ou menos uns 6 meses feito ginástica rítmica. E ela foi selecionada para uma das seleções daqui da nossa capital. E está toda animada, talvez ela pegue uma bolsa por causa disso, né? 7 anos. Com 7 anos eu só queria brincar de carrinho. A vida das nossas crianças hoje é desleal com elas, mas ela está muito animada. Ela chegou sexta-feira, literalmente assim. Eu estava na sala, tratando das últimas coisas para o nosso aniversário, e ela se jogou no sofá, assim, com aquela cara de adulto, né? Assim, largada. Aí ela, ai, pai. Aí eu, o que foi, filha? Com muita dor de barriga. Aí eu perguntei, você precisa ir ao banheiro? Aí ela disse, não, muito abdominal. 7 anos. Por quê? Ela fez por 1h30, ela fez alguma coisa ali que ela falou, não, dar a volta no dorso, alguma coisa assim, e que foi 1h30 de abdominal seguro. Isso é coisa para doido. Se eu faço 15 minutos, 5 minutos de abdominal, no outro dia eu estou com febre. Porque eu infringi limites, o meu próprio limite. Assim, quando o personal diz, não, cara, só isso, não faz mais. Só isso. E aí você, gostosão, 1 ano sem pisar na academia, chega lá e personal, 5 quilos, 50. Você faz. Você pega 50, sai de lá, sou demais. No outro dia você acorda, só as únicas coisas que mexem são suas pupilas. Você infringiu limites, porque limites nos protegem e nos direcionam. Com a vida também. Eu sei que é até tabu falar assim em igrejas, comunidades, a respeito de limites que Deus nos dá. Parece que realmente, parece que a igreja só nos dá limite, ela quer nos castrar, ela quer, tudo é celibatário, não dá e tal. Mas presta atenção. Viver uma sexualidade nos limites em que Deus, na sua cabeça, talvez nos impõe, ou talvez Ele nos proponha, e simplesmente com o amor que Ele tem por nós, nos diz, cara, assim é muito mais gostoso, é muito melhor, vai! E aí você infringe esses limites, sabe o que acontece? Por pesquisas científicas, você tem níveis de prazeres menores do que as pessoas que têm vidas conjugais longevas e passam 20, 30, 40 anos juntos e vivem literalmente o que é prazer. É verdade científica. Eu estou falando sério. E ela está falando por Chiquinho. Isso é verdade científica. Não é a Bíblia falando só, não. Isso foi um cara meio doido, meio pirado, um daqueles cientistas malucos, cientistas sociais malucos, que decidiu literalmente medir nível de prazer das pessoas através de entrevistas direcionadas e intencionais. E os garotões que estavam pegando todas eram entrevistados e marque de 0 a 10 o seu nível de prazer durante as noites que você fica com uma garota e tal, coisas assim. E aí chegava com os maridos, marque de 0 a 10 e tudo mais. E pelo empirismo dele, pelo que ele estabeleceu como variáveis e como determinantes para a pesquisa dele, ele chegou à conclusão de que os casados e longevos no casamento têm pelo menos 25% a mais de prazer do que aqueles que estão com uma mulher diferente a cada noite. Limites, proteção e direção. Na verdade, o que eu acredito que Deus quer, através dos limites, é literalmente nos dar mais. Mas como com doce, nós sempre queremos mais. Você lembra quando você era criança? E uma balinha só não satisfazia? Aí ia para 2, ia para 4, ia para 8, e aí você comia balinha em curvas exponenciais. E você chegava em casa com dor de barriga. Agora imagina se a gente pudesse comer balinha limitadamente, escovando os dentes, né, Tiago? Escovando bem os dentes. E sempre na quantidade correta que o nosso corpo aguenta. Estoque de balinha. Mas sabe por que lá em casa não tem balinha na geladeira? Porque nós, deixados aos nossos próprios desejos,
nós nos destruímos. Em todas as áreas. Garanhão, olha para mim. Um monte de homem baixando a vista. Mas eu estou falando contigo, olha para mim. Homem, olha para mim. Você e eu sabemos que nós deixados a nós mesmos, nós somos destrutivos ao nosso casamento, à nossa integridade física e ao que Deus quer para nós. Porque todas essas três coisas andam juntas. Mulheres, vocês sabem que vocês deixadas à própria vontade de vocês, vocês destroem qualquer coisa. Sim, nós somos assim, mas vivendo em limites, nós chegamos a locais que nós nem imaginávamos possíveis. Pense na sua vida financeira, e aqui nós não estamos falando sobre prosperidade. Irmão, receba! Não, nada disso. Nós estamos falando a respeito de vida financeira. Se você for limitado e souber controlar a sua entrada e a sua saída, você será rico. Sabe quem fica rico na vida? Não é só quem não gasta, é quem gasta menos do que recebe. Judeu, ou libanês, ou até brasileiro, amazonense. Sim, caboclo da terra, que guarda mais macaxeira do que come. Ele vai ter macaxeira pro dia que não tiver mais macaxeira nos outros. Aí sabe o que ele vai fazer quando todo mundo tiver acabado a macaxeira e ele ainda tem? Eu tenho macaxeira, quanto você quer comprar? Limites. Limites são bons, então eu quero que você saia daqui hoje com mais uma confirmação. Limites são maravilhosos, portanto, os viva. Aceite os limites que são para a sua vida, para a sua proteção e para a sua direção. No outro domingo, o Daniel fez um ótimo trabalho nos mostrando como existem certos limites que são intransponíveis, que não valem a pena nós pularmos a cerca. Certas coisas não valem a pena. Uma delas é a infidelidade conjugal. Pular a cerca no seu casamento não vale a pena, sabe por quê? Porque no momento em que você pula a cerca, você literalmente adultera. Já parou para pensar nessa palavra? A gente coloca tanto estigma nessa palavra, mas é uma palavra simplesmente de atestado do que está rolando. Quando você pega um produto que foi adulterado, o que é que você faz com o produto? Você joga fora, você compra daqueles isoporezinhos, uma bandejinha de isopor de presunto, que está adulterada, quer dizer, está com um rasgo de cima, de ponta a ponta no plástico, e você leva para casa e come o presunto. Você faz isso? Não, o que é que você faz quando você passa na gôndola e está lá aquele presunto adulterado? Você deixa, por quê? Porque está podre. É isso que você faz com o seu casamento. Portanto, pular a cerca não vale a pena, nunca valeu a pena. E existe história atrás de história, atrás de história, até mesmo na Bíblia, de caras que pularam a cerca e ferraram a sua vida. Financeiramente não vale a pena pular a cerca. Cara, não vale sustentar duas famílias, é furada. Uma já é difícil. Imagine duas. Polifamílias, mais difícil ainda. É loucura. E eu não sei onde você está com a cabeça de aguentar duas mulheres. Me fale, eu tenho 1 e 4 filhos. É inacreditável, não rola. É ruim. Mas não somente com relação a casamento, mas até mesmo em outras áreas como corrupção, ou simplesmente fazer joguinhos com relação à sua vida e o seu relacionamento com Deus. Todas essas áreas, no momento em que nós infringimos as coisas que são inegociáveis, nós caímos em precipícios que normalmente acabam com a nossa vida e que nós só acordamos quando estamos lá embaixo e precisamos ter talvez anos e anos para novamente subirmos devagar até chegarmos de onde caímos. Sabe qual é um conselho bom que a Bíblia nos dá? Obedeça. Mas obedecer é chato. Provavelmente é por isso que você não disciplina seus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem influencia quem na sua casa? Desde que seu filho nasceu. Talvez você não tenha filhos, mas você vê a sociedade. E na sociedade em que nós vivemos hoje, quem molda quem? Pergunta difícil? Não. Pergunta muito fácil. Quando você sair aqui da reunião, dá uma passeada no shopping.
ou melhor, passa na frente do McDonald's. E você vai ver quem molda quem. Papai, não filho, você vai comer salada. Não McDonald's, não salada. Não McDonald's, não salada. Não Mac, não salada. Big Mac, não salada. McLanche feliz. Tá bom, McLanche feliz. Quem molda quem? Pai, hoje eu não quero ir para a escola. Não, você vai. Eu não quero ir para a escola, pai. Não, você vai. Eu vou dormir. Tá bom, filho. Dorme mais um pouquinho, depois a gente arruma. Quem molda quem? Filho, fica sentado. Não, pai. Fica sentado. Senta. Senta, meu filho. Ai, esse menino não obedece. Hã? Quem molda quem? Não. Você continua moldando. Sabe por quê? Porque crianças veem, crianças fazem. Crianças imitam. Elas não fazem o que você pede. O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo tão diferente daquele mundo que era idealizado antes da Segunda Guerra Mundial. Que chegou a um ponto em que pessoas chegaram a filosofar e a viver filosofias de vida que diziam que limites simplesmente nos cortam o barato. Limites acabam com a vida. E com isso como pano de fundo da nossa filosofia, fez com que nós criássemos uma geração, a sua, a que você vive hoje, não só pós-guerra, mas pós-moderna, em que qualquer tipo de limite é visto como algo diabólico. Portanto, qualquer autoridade sobre nós é algo a ser rechaçado e expulso. Logo, professores, pais, ministros, governantes, o que quer que seja, são exemplos de ditaduras, e ditaduras existem para serem derrubadas, para que nós possamos viver uma democracia completa, ou melhor, talvez até mesmo uma anarquia, porque eu sei o que é melhor para mim. E assim, pensando dessa forma, todos nós, porque todos nós respiramos esse ar. Você pode ser o cara mais beato da face da terra, mas você respira esse mesmo ar, você bebe essa mesma água. Nós vivemos hoje num fluido pós-moderno tão intenso, que nós recebemos tantas influências, seja da mídia, ou seja até mesmo dos relacionamentos que temos, que nós somos levados a raciocinar de uma forma que associa autoridade e limites a algo que vai nos tirar vida e não nos conduzir e nos direcionar e nos dar proteção. Nossos filhos começam a nascer, os meus, os seus, e nós pegamos aquela vida pequena e olhamos nos olhos delas e nos desesperamos, porque sem limite algum nós teremos que agora começar a dar vida a alguém que depende somente de nós. A dar disciplina. Mas nós odiamos a disciplina. A ser autoridade, mas a autoridade é algo horrível. Porque a autoridade corta o barato das pessoas, mas eu vou ter que ser autoridade para essa criança. E aí a criança começa a andar conosco. E começa a haver aberrações de autoridade. Abusos, negligências, espancamentos, dor, sofrimento. Muitos de vocês foram esses bebês. Muitos de vocês cresceram em lares abusivos. Muitos deles cristãos. E sofreram abusos de todas as formas, e isso só fez marcar ainda mais a certeza que você tinha de que você jamais faria com que os seus filhos fossem abusados como você foi. E mais uma vez você decidiu tirar toda e qualquer autoridade da vida dos seus filhos, porque eles teriam uma vida melhor que você. E aí você fez exatamente isso. Ou talvez você esteja fazendo isso. Você tirou limites e deixou a criança decidir para onde ela quer ir. Sério. Sério mesmo que você vai retirar da criança a única coisa que Deus deu a ela
para mostrar o caminho em que ela deve andar. Talvez a única coisa que nos diferencie de animais seja nós termos pai e mãe para nos mostrar o caminho da humanidade. E aí nós desumanizamos pessoas, nós tiramos qualquer senso de sociedade, nós tiramos qualquer senso de respeito ao próximo, e aí nós criamos literalmente monstros. Monstros que, enquanto pequenos, são bonitinhos. Aquela criancinha de 2 anos dando chilique é tão bonitinha, quando não é a sua. Aí as crianças de 2 anos acabam chegando a 10, 12. E com 10, 12 anos, os chiliques se tornam ainda piores. Porque os chiliques, às vezes, também se tornam em literais guerras verbais e físicas. E agora não mais é uma criança de 2 anos que você pode segurar, abraçar e esperar que o chilique passe. Mas são crianças de 12 anos, 13, 14, 15, 18. Em que, por não terem limite algum, passam a ser literalmente animais, pisando em quem for necessário pisar para que elas atinjam o objetivo delas. Porque nós ensinamos que limites existem para os covardes, para os fracos, porque você é a pessoa mais importante do mundo. Essa é a história da nossa sociedade com relação a limites. O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo que literalmente, em tudo que nós fazemos, diz que tudo é relativo e nós vivemos por causa disso um caos moral. Dizer hoje que algo é certo ou errado não é só careta, e não só politicamente incorreto, mas é vexatório. Dizer que algo está errado simplesmente porque ontologicamente aquela coisa entra na categoria de erro, é equivalente a dizer que ar não foi feito para respirar. É algo tão rechaçável de nossa sociedade que nós evitamos, não somente evitamos, mas nós morremos, mas nós não estabelecemos certo e errado moralmente. Isso leva à violência, isso faz com que nós abusemos de nós mesmos. E no meio de tudo isso, nós somos bombardeados por informações de todos os lados, de como você deve criar seu filho. Quantos de vocês já leram algum livro a respeito de como criar seu filho? Levanta a mão bem alto. Ótimo. Quantos já leram 2? Levanta mais alto. Beleza. Os 2 livros concordavam? Se concordavam, levanta a mão. 1, 2, 3. Os outros leram livros que eram antagônicos entre si. E aí você vai no Google, está desesperado, vai para o doutor Google, e o doutor Google diz: como criar filhos. E aí você vai ter uma linha de Piaget, você vai ter uma linha de mais comportamentalista, de você precisa cercear, você vai ter uma linha talvez mais perto de Jay Adams, que é bíblico, então vai mostrar para você como você deve criar uma criança biblicamente. E aí você começa a criar a criança naquela caixinha, e ele fica lindo até completar 12 anos, e aí, pum, explode! E você não sabe mais fazer com o filho, porque ele não quer mais cumprir as ordens que você está dando de cima para baixo, e não está vivendo. E aí você está perdido, porque nós temos excesso de informação, para todo lado existe um jeito de fazer. Hoje eu gostaria de propor a vocês, não mais um jeito. E com isso eu não quero parecer prepotente, porque o jeito não é meu. Tudo bem, eu tenho bacharel, mestrado, doutorado e pós-doutorado em criação de filhos. Eu sei disso. Nicolas, Isabela, Rafael e Benjamin. Mas eu erro todos os dias. Eu erro todos os dias porque muitas vezes eu vejo monstros dentro dos meus filhos. E o mesmo monstro que eu vejo neles é o monstro que eu estou colocando dentro deles. Tantas vezes eu olho para os meus 4 filhos e vejo traços de personalidade exatamente iguais aos meus, que eu incisivamente luto dentro deles, mas não controlo dentro de mim. E é uma luta desleal. Nunca vencerei enquanto não vencê-los dentro de mim. Portanto, eu não quero trazer aqui para vocês hoje uma teoria minha ou algo que eu estou vencendo e, portanto, vocês precisam me imitar. Não, não, não. Nós precisamos seguir o plano de Deus para a educação dos nossos filhos, para a moldagem dos nossos filhos. E eu gostaria então de passar os próximos 25 minutos
falando a respeito do plano de Deus para os nossos filhos. Eu quero que a gente vá para o Antigo Testamento. A parte mais remota da Bíblia. A parte escrita no período mais arcaico do povo de Israel. A parte que foi escrita num período mais de formação do povo de Israel. Quando o povo de Israel ouve as palavras que nós leremos agora, eles eram criancinhas. Não, eles eram adultos. Mas eles estavam passando por um processo de formação de povo. Portanto, as palavras que estão aqui são literalmente de um pai ensinando os filhos a como proceder. E a como passar até mesmo para os seus filhos como proceder. Portanto, vamos para Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. É assim que o texto diz. Atenção, Israel, o Eterno, o nosso Deus, é um e único. Amem o Eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Vamos parar. Vocês conseguem notar como no modelo que hoje nós propomos a não só apresentar, mas a observar um pouquinho e analisar o modelo de Deus formando o seu povo. A primeira coisa que Deus coloca para o seu povo é algo que começa com A. O que é esse algo que começa com A? Não é atenção, não é amor. Atenção, Israel, o Eterno, o nosso Deus, é um e único. Amem o Eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Autoridade. É a primeira coisa que Deus mostra ao povo de Israel. Eles não são autoridade sobre eles mesmos. Existe algo maior sobre eles. E esse algo é tão maior, tão grande, tão estupendo, que não há nada acima dele, nem abaixo dele, nem do lado. Ele é o que sempre existiu. Ele é o eterno Rei dos Reis, soberano. E sobre ele não há ninguém. Ele está sobre nós. Deus ensina ao seu povo infante, bebê, ainda na UTI neonatal, que existe autoridade. E essa autoridade é uma autoridade que os ama. E por amá-los, vai conduzi-los com mão firme e amorosa. Papai, mamãe, futuro papai, futura mamãe, por favor, pelo amor de Deus e pelo amor que você tem aos seus filhos, estabeleça padrão de autoridade para os seus filhos. Talvez isso doa ouvir nos seus ouvidos, porque autoridade é algo ruim. Não é. A autoridade foi algo ruim no momento em que o homem deturpou o que a autoridade é e literalmente prostituiu a autoridade. Mas a autoridade vinda de Deus é uma autoridade que permite que pessoas sejam pessoas e com amor envolvente e firme direciona vidas. Quando Deus fala, eu sou o Eterno e eu os amo, portanto me amem. E depois em 1 João, lá no final do Novo Testamento, Deus vai dizer através de João, se vocês me amam, vocês me obedecem. A autoridade é necessária para que haja limites, para que haja alguma concepção de que algo superior nos dirige e nos protege. Mas nós não queremos fazer isso com os nossos filhos, porque nós temos medo de quebrá-los. Portanto, nós não estabelecemos nenhum tipo de autoridade na vida deles. Nós deixamos que eles mesmos sejam autoridade. E aí eles vão para a escola. E a professora vai tentar ser autoridade sobre eles. E sabe o que acontece? Depois de um tempo ela chama seu filho e chama você para a escola. E a conversa vai mais ou menos assim, papai e mamãe. Eles normalmente não sabem nossos nomes, isso é um erro da escola. Eu sou papai e mamãe há tanto tempo. Às vezes desse jeito, papai e mamãe, eu estou sozinho lá e eu digo, não, só veio papai hoje. Ele chega e fala, nós estamos tendo um problema de disciplina com seu filho. Ele bateu no amiguinho. Não, alguma coisa aconteceu.
Alguma coisa aconteceu porque o meu filho não é assim. Com certeza o menino fez antes, para ele simplesmente fazer depois. Não, não, é o seu filho. Não, você não está entendendo. O meu filho não faz esse tipo de coisa. Mamãe, papai, seu filho precisa de ajuda. Não! E aí você vai para cima do pescoço da professora, pelo menos verbalmente, ou talvez dentro de você, se você é um pouquinho mais covarde. E aí você, não é assim. E você vai para casa e você destrói a imagem da professora. Ou em algum estabelecimento comercial, quando o seu filho está fazendo alguma coisa que é besteira completa, e a coitada da funcionária diz, mamãe, a senhora pode cuidar do seu filho? A senhora está falando que o meu filho está bagunçando sua loja? Não, desculpe. Ah, tudo bem então. E você, mais uma vez, destrói qualquer senso de autoridade que a criança podia ter. E ela começa a ver em você alguém que ela controla. Porque você faz o que ela quer, quando ela quer. O primeiro ensinamento que Deus dá ao seu povo infante é: existe autoridade, e essa autoridade sou eu. Você precisa ensinar isso para o seu filho. Ensinando isso com seu filho não é com abuso de poder ou de palmadas, mas é com presença constante, firme e amorosa. É interessante que Deus faz isso dizendo de amor. Vocês conseguem notar isso? Ele estabelece a sua autoridade por amor e por presença constante com o povo. Não é possível estabelecer autoridade sem viver uma autoridade sobre você. Você ouviu o que eu disse? Não é possível estabelecer autoridade para os seus filhos se você não vive autoridade sobre você. Quem é a autoridade sobre você? Existe autoridade sobre você? Ou você é um lobo solitário, vencendo todos e tudo, porque você é um empreendedor que vai conseguir acabar com qualquer pessoa que venha no seu caminho? Esse é o sonho de todos. Não ter patrão, não ter ninguém que diga quando você precisa fazer e o que você precisa fazer, mas simplesmente viver livre, leve e solto, passeando de lancha quando você assim bem entender, e viajando para os Estados Unidos, para a Europa, para a Oceania e também talvez até para a Ásia, sem pensar nem em férias, porque você é livre, não há ninguém sobre você. Esse é o sonho da nossa época. Você jamais conseguirá estabelecer autoridade na vida de seus filhos se você não vivê-la. Portanto, bizu. Você quer seu filho vendo autoridade? Se coloque debaixo da autoridade de Deus. Fale a respeito da autoridade que Deus tem sobre você. Fale a respeito bondosamente e de coração aberto e com gratidão de autoridades boas que você teve na sua vida. Talvez sejam seus pais. Talvez seja algum professor que impactou sua vida com boa autoridade, limites e firmeza. Talvez seja algum pastor ou algum padre ou alguém que chegou na sua vida e disse, Misael, chega, vamos viver. E assim, você possa estabelecer para o seu filho que você vive debaixo de uma autoridade. E essa autoridade última tem um nome. E o nome dele é Deus. Você já ouviu que na Bíblia muitas vezes se fala de temor a Deus? E o nosso ser, as nossas entranhas tremem quando nós ouvimos isso, porque qualquer tipo de temor é algo ruim. Mas todas as vezes que a Bíblia fala de temor a Deus, ela completa com algo positivo. Todas as vezes. Vamos pensar? O que é o princípio da sabedoria? Temor ao Senhor. No mesmo livro de Provérbios que é dito isso, também é dito que aquele que teme ao Senhor será próspero. Não, nada da prosperidade que é pregada hoje por aí. Não. Mas encontra sucesso por se colocar debaixo. Olha para a pessoa do seu lado e diz, se coloque debaixo de Deus. Eu sei que é meio complicado falar isso, mas é a única forma de você mostrar para o seu filho que existe uma autoridade sobre você e que é por isso que muitas vezes você não faz certas coisas. Mas é impossível viver autoridade
se você está quebrando as regras todas as vezes, eu tenho que usar um exemplo, tá? Aqueles que conhecem o exemplo, por favor, não olhem para o lado agora e fiquem olhando para frente, tá? Mas você chega no supermercado, você está com seu filho, você está com muita pressa, e você está tentando mostrar para ele autoridade. Autoridade como Deus nos mostra aqui. Amem o eterno, meu filho, me ame. Olha como eu estou querendo fazer bem para você. Eu quero ser literalmente o exemplo de quem Deus é na sua vida, porque é isso que vocês são. E aí você chega então no DB, sábado à tarde, 18 horas. O seu espírito já muda quando você entra naquele lugar. Por alguma razão, a sua mão começa a ficar trêmula. E aí você entra pelas alas, colocando no carrinho, e o seu filho está junto, o seu filho já vê que você está irritado, e então você chega naquele momento de epifania, em que você chega na fila. E existem 30 carrinhos em cada fila. Mas existe uma fila que está livre. A fila preferencial de 10 volumes. Só que você tem 38 volumes. E aí sabe o que você faz? Você dá uma de João sem braço, você chega na fila, e você olha para cima, olha para o lado, e todos ao seu redor estão, não acredito nisso, 38 volumes na de 10, como? Ele está quebrando as regras, não pode. Filho, quer uma balinha? Não, pai, eu quero ir para casa. Não tem problema, a gente já vai. Boa noite. Meu senhor, esse é um caixa prioritário para caixa rápido, 10 volumes. Mas você não vai me fazer sair da fila agora. Mas, senhor, é só 10 volumes. Não acredito nisso. Eu nunca mais vou voltar nesse DB. Não, senhor, tudo bem, eu passo. Tudo bem, então. Meu filho, ela vai passar. Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de mostrar para o seu filho que não existe autoridade sobre você. Aí sabe o que é que o seu filho vai fazer? Na primeira oportunidade que ele tiver, inconscientemente, ele vai olhar para você e vai dizer: papai, eu faço o que eu quiser. E eu sei, esse foi um exemplo real. Eu mudei um pouquinho para ficar um pouquinho mais legal. Mas nós temos vários outros, assim, tipo... 9:30 da noite, você está apressado para chegar em casa, existe um sinal fechado, e você para no sinal, olha para um lado, olha para o outro, seus filhos estão atrás, eles sabem o que significa um sinal vermelho, e você olha para o lado, olha para o outro, não está vindo ninguém. Meu filho, só dessa vez, tá? Não faça isso. Zum! Passa. E na cabeça dele, sinal vermelho, quando eu preciso, não é vermelho, eu posso passar. A autoridade só presta quando eu preciso da autoridade, não existe autoridade. A autoridade é algo que eu faço quando eu quero. Logo, a autoridade está debaixo de mim. Não dá. Consistência. Se você vai mostrar autoridade para o seu filho nesses termos, nos termos de Deus, você precisa ser consistente. Logo, você provavelmente vai chegar atrasado até que você aprenda a sair mais cedo de casa. Porque você vai parar no sinal vermelho. E você vai dizer: filho, a gente está atrasado pra caramba, né? É, papai. É, meu filho, mas você está vendo que está vermelho? Tá. Você sabe o que a lei diz? É, pai, quando está vermelho tem que ficar parado. É, filho, a gente não quebra essa lei. Ah, mas e as exceções, Winston? Exceções vêm quando emergências acontecem. Aí provavelmente você não vai ter que explicar muita coisa. Assim, qual foi a vez que você rompeu um sinal vermelho porque tinha alguém parindo um filho no seu banco de trás? Alguém? Qual foi a vez que você furou um sinal vermelho porque tinha alguém que você precisava resgatar numa casa? Porque a casa estava pegando fogo ou porque a pessoa estava com um infarto? Já? Qual foi a vez que você infringiu um sinal vermelho ou fez um retorno no local que não era retorno, porque você precisava salvar a vida de alguém, ou você precisava urgentemente estar num lugar, porque se você não estivesse lá, alguém perderia algo que não poderia mais receber? Alguém. Isso quer dizer que todas as vezes que você quebrou o sinal vermelho... Alguém? Rômulo levantou a mão? Beleza. Quase todas as vezes, com exceção do Rômulo, você quebrou uma lei sem nenhuma justificativa.
Quantas vezes você pegou a fila de prioridade num supermercado, porque você precisava sair logo, e todos os outros frequentadores daquele supermercado não precisavam? Só você, o escolhido da noite. Mas ele continua. Olha o que ele diz. Escrevam no coração os mandamentos, é a continuação do texto. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês e apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriarem deles. Olha como Deus ensina como nós passamos as coisas. Como Deus ensina como nós devemos passar as coisas. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Onde começa a disciplina e os limites dos seus filhos? É em você. É com você. Não é com seu filho. Porque o problema não está no seu filho, sabe por quê? Ele nasce, aquela coisinha linda, guti, guti, guti. Perfeito. Mas já com todas as porcarias de erro, depravação e pecado. Na verdade, eles são monstrinhos e dado poder na mão deles, eles podiam dominar o mundo. Só que esses poderes que eles têm são dados por você. Porque eles não sabem que têm. Escrevam nos seus corações. Apropriem-se deles. E então, levem seus filhos a se apropriar deles. Para que nós possamos passar para os nossos filhos limites. É não só importantíssimo, mas é uma condição sine qua non. Você sabe o que é isso? Juristas. Sem a qual não, é impossível. Sabe o quê? Se você não viver, seu filho não viverá. Você fuma? Não levanta a mão não, mas você fuma? As probabilidades do seu filho fumar e ser viciado em cigarro são exponencialmente maiores do que os meus filhos fumarem. Não é porque eu sou especial não, é simplesmente porque eu não fumo. E não só não fumo, mas eu faço a caseira de cigarro todas as vezes que eu vou na padaria. E para o meu filho mais velho, eu já até disse que se ele fumar, ele vai ser impotente. Ele tem 10 anos. Terrorismo. Faço. Continuarei fazendo. Mas, e aí eu não chego em casa e pego um cigarrinho e, não filho, só depois de uma certa idade que isso acontece. Não. Inclusive, teve um dia que nós usamos o cigarro como exemplo aqui com as crianças, e a Isabela não queria pegar no pacote. Ela, não pai, eu não quero pegar não. Por quê? Porque vai que passa alguma doença. Maravilhoso! Aí talvez na adolescência eu tenha que dar uma coisadinha nisso também, porque ela vai descobrir que talvez aquilo não seja tão ruim assim, e eu preciso dizer, não vai dar doença você tocar, é você se viciar naquilo. É necessário que nós vivamos aquilo que pregamos, mas não só isso. É necessário que nós tenhamos laços afetivos com relação a isso. Notem que Deus transmite a nós e nós transmitimos aos filhos como se houvesse laços. Deixa eu falar um tempinho sobre esses laços. É necessário que você construa laços fortes para que você possa passar aos seus filhos. Numa pesquisa feita há uns 10 anos atrás, por uma instituição chamada Focus on the Family, dirigida por um cara chamado James Dobson, nos Estados Unidos, radicado no Colorado. Ele chegou à conclusão, depois de trabalhar com literalmente milhares de crianças e seus pais, de que quanto mais fortes os laços com que nós temos com os nossos filhos, mais forte será o transmitir de valores e crenças aos nossos filhos. Quanto mais próximos somos deles, quanto mais tempo gastamos com eles, quanto mais nutrimos o relacionamento pai-filho, mãe-filho, mais eles usarão os nossos valores e os nossos laços. Você sabe o que acontece na adolescência? O que acontece na adolescência não é uma ruptura. De repente, uau, o que aconteceu com meu filho? Não. O que acontece na adolescência é um resquício do que aconteceu por toda a infância.
E na adolescência simplesmente explode porque pela primeira vez o seu filho sobe no pedestal e diz: eu não preciso de você, eu posso ir para os lugares sozinhos, agora eu sou a autoridade, você não é mais. É só isso que acontece. Mas se laços são construídos desde a mais tenra infância, e esse laço não é mais só de uma autoridade distante, ditando sobre você, mas de uma autoridade próxima, vivendo, derramando, chorando, pedindo perdão e amando todos os dias e dizendo: o meu trabalho está em segundo lugar, você é mais importante. A igreja está em segundo lugar, você é mais importante. Deus está em primeiro lugar, mas eu estarei com você, levando você a Ele. Você quer que o seu filho tenha uma adolescência fácil ou menos difícil? Construa laços. Como que a gente constrói laços? Mostrando amor incondicional. Você sabe o que é isso? Um dos nossos grandes problemas é que nós não sabemos o que é amor. Portanto, nós não temos como passar isso. Porque nos nossos padrões de amor um para com os outros, amor é aquilo que você faz usando pessoas para chegar ao lugar que você precisa chegar. Não tenho tempo para explicar isso. Mas amor é dedicação total a algo ou alguém. Não é compulsão, mas é dedicação. Portanto, amar incondicionalmente não é aceitar tudo que pessoas fazem, ou tudo que seu filho faz, mas é mesmo sabendo que eles são monstrinhos muitas vezes, mesmo num período de monstruosidade, amá-los. E muitas vezes amá-los é tirá-los do chão em um show de chilique, colocá-los próximo do peito e dizer: meu filho, quando chegarmos em casa, você vai ser disciplinado. Agora fique quieto. E levar até o seu carro e voltar para casa. Sabe uma forma de mostrar amor ao seu filho? Mostrar que ele é importante. Pais, olhem para mim. Os seus filhos sabem que eles são mais importantes que o seu trabalho? Os seus filhos sabem que existem períodos em que o mundo profissional, o mundo eclesiástico, se você faz parte de alguma igreja, e o mundo dos outros, vida social, festas e tudo mais, pode ruir, mas aquele tempo é um tempo em que você vai dedicar somente a ele ou a ela, e nada, celular, Facebook, WhatsApp, trabalho, BlackBerry, seja o que for, nada vai entrar entre vocês dois. Isso é amor. Amor é tempo na agenda, é atenção não dividida, é contato visual, olho no olho. Qual foi a última vez que você chegou ao seu filho, em vez de falar de cima para baixo, você se ajoelhou, falou cara a cara? Mais ou menos como Deus fez com você. Se você acha mesmo que Deus precisava enviar seu filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele? Sério mesmo? Assim, em toda a sua soberania, criador de todo o universo, quem decidiu fazer tudo isso? Foi ele. Agora, por que será que ele decidiu isso? Ah, porque era necessário que um homem pagasse pelo pecado de todos. Era necessário simplesmente porque Deus, soberano de todos os soberanos, decidiu. Porque ele poderia simplesmente ter feito isso. Tudo destruído ou tudo salvo. E ele decidiu se fazer em forma de homem, ao ponto de chegar a ser servo, e a tal ponto como morte na cruz. Uma forma de colocar olho no olho, dizendo: eu te amo. Desça ao nível do seu filho e da sua filha. Sente com ela ou com ele no chão. Brinque. Você já preencheu algum formulário para o seu filho? Ou para sua filha? Formulário legal. Já? Metade já dormiu, a outra metade está chateada? Já? Quem já preencheu algum formulário? Passaporte, identidade, escola? Levanta a mão. Beleza. Quando aparece lá, profissão, o que é que você coloca? Profissão do seu filho? Estudante? Estudante? Mentira.
Seu filho não estuda 8 horas por dia, estuda? Se estuda, desculpa, tira esse cara da escola. Vai, coloca em outro lugar. Sabe o que ele é? A profissão dele é brincalhão. É o que ele faz o dia todo. Ele brinca. Ela brinca. Até os 12 anos eles são brincalhões profissionais, eles brincam. Coloca isso no próximo formulário. Profissão, brincalhão. Essa categoria não existe, eu acabei de inventar. Por quê? Por que eu chamo isso? Eu falo sobre isso porque você precisa entrar no mundo do seu filho para que ele possa abraçar os seus valores, os seus limites. Brinque com o seu filho. Passe 15 minutos por dia brincando com eles. Você sabe o que é que isso vai acontecer, vai fazer com o seu relacionamento com o seu filho e com a sua filha? 15 minutos. Esse não é o tempo que você gasta escovando o dente, se aprontando para dormir e usando o banheiro por dia. É mais ou menos o mesmo tempo. 15 minutos. Uma refeição. 15 minutos. Sente e brinque. Desligue celular. Mas Winston, eu não posso, eu sou empresário. Largue o seu emprego. O seu filho é mais importante que ele. Deus vai dar alguma outra coisa para você. Esse é o tipo de importância que nós precisamos dar. Brinque. Invista no mundo do seu filho. E mantenha uma comunicação contínua. Sabe como é que você faz isso? Quantos de vocês comem uma refeição por dia com toda a família presente? Mas Winston, eu trabalho das 6 da manhã às 22 horas. Ou o seu filho vai ter que acordar mais cedo, ou você vai ter que tê-lo dormindo mais tarde. Mas você precisa passar, nem que seja 20 minutos, comendo com seu filho e com a sua filha diariamente. Isso não é parte do nosso mundo mais. Muda a sua cultura. Você já ouviu falar em não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está aí para ti. Ah, não dá tempo. Prioridade é prioridade. E ele continua, e assim eu vou terminar. Lembra que ele vinha falando a respeito de escrevam no coração, ou melhor, ele vem falando a respeito de valores e crenças, e então ele vem, escrevam no coração os mandamentos que eu estou transmitindo a vocês, apropriem-se deles e levem seus filhos a apropriarem-se deles. E então ele continua, que eles sejam o assunto da sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua, que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora do cair da cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes e até escritos no batente da porta das casas e da porta das suas cidades. Sabe quando que você estabelece limites? Estabelece autoridade, estabelece amor incondicional, estabelece limites e disciplina, direcionamento e proteção para o seu filho? Toda hora, a todo momento. Portanto, sabe quem acorda primeiro na sua casa? Você, papai. Você, mamãe. Ah, mas eu tenho uma vida muito desgastante. Eu oro a Deus para que você consiga um trabalho menos desgastante. Mas o seu filho depende disso. Você sabe quem busca o seu filho? Quem vai atrás? Quem busca relacionamento? Quem busca brincar? Quem faz agenda para ele é você. Sabe o que é que você faz no final da noite? Não deixe ele simplesmente dormir do seu lado na televisão. Não. Desliga. No seu controle existe um botão chamado on, off. E traduzindo significa liga, desliga. Quer dizer, a segunda vez que você aperta, apaga aquilo ali. Seu celular, independente de qual ele seja, se você apertar por mais de 5 segundos na tecla on, off, ele desliga também. Nossa cidade é maravilhoso. Nós temos um serviço de celular tão vagabundo que você não vai precisar explicar para ninguém. Não. Você guarda o celular, desliga a televisão, você pega seu filho no colo e abre a Bíblia. Winston, eu não sei as histórias bíblicas. Compre uma Bíblia de criança. Ou então compra um livrinho que vende por R$1 em qualquer livraria. Tem aqui na Concórdia, ela é concorrente da minha família. Compra por R$1, uma historinha qualquer.
Saci Pererê. Leia. Depois, faz umas